This meeting is being recorded. Então, gente, bem-vindos, né? Hoje estamos oficialmente desembarcando da nave. E eu vou compartilhar com vocês como foi essa experiência para mim, né? Depois eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, quem sentir de falar. Para quem já conhece essa egrégora, já está acostumado e sabe que o trabalho é grande, né? Que a gente nunca... A gente abre com uma intenção, mas nunca dá para saber ao certo, né? Tudo que vai vir, tudo que vai chegar, porque é tudo dentro da necessidade do coletivo que se forma, do grupo que se forma. Trabalho em grupo é assim, né? É tudo dentro da necessidade do grupo, tá? E vou dizer para vocês que me surpreendeu bastante essa semana. Os processos que se abriram para a gente me surpreendeu bastante, assim. Eu não... 2 anos já trabalhando com essa egrégora, né? E sempre me surpreendo com os trabalhos que surgiram, tá? E foram gigantes os trabalhos, na verdade, assim. Foram trabalhos muito grandes, né? Trabalhamos a nível da ancestralidade, trabalhamos outras linhas de tempo. Quando a gente fala de outras linhas de tempo, a gente está falando de passado, né? Passado, presente e futuro. Um grande realinhamento aí, tá? Então, também deu para a gente perceber como é gigante esse processo mental, né? Como os processos mentais são gigantes e como é importante trabalhar todo esse processo, né? Então, assim, cada um recebeu aquilo que precisava e aquilo que podia suportar e aquilo que podia trabalhar, né? Porque a gente só recebe aquilo que a gente está pronto para receber. Mas foi uma grande dedicação da espiritualidade aí. Isso quer dizer que o nosso nível de merecimento nesse trabalho estava muito alto. Pude sentir isso, porque muita coisa foi trazida realmente, tá? O merecimento, ele é proporcional à minha capacidade de me entregar a um processo. Isso, na prática, seria o merecimento, né? Porque quando a gente fala de merecimento, parece que vem aquela coisa, eu preciso ser bonzinho, então, para merecer algo, né? Eu preciso fazer alguma coisa muito boa para merecer algo. Tem algumas crenças limitantes aí também no merecimento. E, na prática, ele é exatamente isso, né? O meu merecimento, aquilo que eu recebo, é proporcional ao quanto eu estou pronto para receber. É o livre-arbítrio, né? É o equilíbrio do dar e do receber, tá? Só que às vezes a gente até quer, né? A gente até se coloca numa posição de recebimento, mas todas essas crenças, todos esses padrões, todos esses gatilhos inconscientes fazem com que a gente libere aí muita resistência ao processo. Então é isso que a gente precisa prestar atenção, né? Como foi dito ali, mais importante do que passar por um processo de cura é entender o processo. É entender o processo. O objetivo não é que a gente fique sempre dependendo. É claro que o processo de cura, ele é eterno, né? O processo de evolução da alma, ele é eterno. Enquanto nós estivermos nessa vida física aqui, nós vamos passar pelo nosso processo de cura, né? Nós estamos aqui para fazer isso, tá? Para curar, para equilibrar. Então, não termina aqui, né? Não termina aqui. Muita abertura foi trazida, abertura a nível da consciência, janelas foram abertas na nossa consciência aí, para que a gente pudesse expandir, né? Para que... Tá dando tilt na minha câmera aí, gente. Dando tilt na minha câmera. Para que a gente pudesse expandir, tá? Estão me vendo? Não, né? Agora estão me vendo, né? Isso. Então, a gente continua recebendo esses influxos, tá? Continuamos recebendo os influxos de tudo que foi trabalhado. Tudo fica no nosso campo magnético e conforme a gente vai dando os nossos passinhos agora, aquilo que foi recebido antes começa a surgir e a gente vai vendo os efeitos, né? Então, agora é um trabalho de autoobservação aí. Conseguiram ter clareza sobre a frase, né? Que cada um recebeu, meditar, ainda guardar essas informações. Se não recebeu clareza essa semana,
aguarda, né? Porque ela virá, tá? Mas muito trabalho foi feito aí. Então, a gente continua no processo. E todas as pessoas, todas, sem exceção, que passam por esse portal, são olhadas muito de perto por essa egrégora. Isso já foi falado, isso já foi dito, né? As pessoas passam por aqui, recebem o que precisam, no coletivo ou no individual, e continuam sendo trabalhadas, cuidadas, guiadas aí, né? Toda essa espiritualidade de luz, que na verdade não é de uma pessoa ou de outra, né? É de todos nós, tá? Então, agora eu vou abrir a palavra para vocês, né? Para quem quiser falar um pouquinho de como foi a semana, principalmente aí, quem não conhecia ainda esse trabalho, né? Nunca teve uma oportunidade de vivenciar um trabalho multidimensional, um trabalho quântico, né? Para quem sentir no coração aí de compartilhar seu entendimento, como foi o processo, né? Fique à vontade, gente. Fique à vontade. E aí? Eu vou começar a falar então, já que ninguém vai falar, eu falo. Fala, Paty. Então, Nani, o que eu posso dizer é que, como sempre, sempre muito forte, profundo, mexe com questões assim que você está ali quietinha, de repente eles vêm e mexem onde tem que mexer, trabalhar, e é assim que está sendo comigo, desde o começo, né? E cada vez mais eu estou aprendendo, quebrando muitos padrões, crenças, e, nossa, hoje, se eu for falar, eu sou uma outra pessoa. Tá certo que eu tenho muito que aprender ainda, tô só, né, tô engatinhando aí, mas eu sou aquela criança que engatinha, mas que vai, né? Vai com medo, mas vai. E essa semana que a gente está passando por esse processo, a frase que veio, né, que era vencer os bloqueios, medos em relação à espiritualidade, é como se eles estivessem realmente se mostrando para mim agora como nunca. E aí eu vou fazer o rezo com o rapé, eles vêm e falam assim comigo, que nem um pai e uma mãe que está ali cuidando. E, ó, é isso que vai acontecer com você a partir de agora, é assim que você tem que fazer. E é assim, eu estou escutando, sabe, eu estou conseguindo me abrir para escutar o que eles falam, porque a gente está ali envolvida, porque eu trabalho com espiritualidade o dia inteiro. Só que muitas vezes a gente está dispersa, você está só acompanhando ali as pessoas e não está vendo o que está se passando ao seu redor. Agora eles me colocaram para sentar na cadeira e falar, ó, agora você vai escutar. É assim que está acontecendo comigo. Agora te pegaram, né, Paty? Esses últimos dias, nossa, teve acho que foi, não sei se foi na quarta-feira, eu fiz uma meditação, a meditação sempre eu apagava, né? Eu ouvi aquela da Irmandade, né? Uhum. Nossa, eu apaguei, assim, que eu não sei nem o que aconteceu comigo. Eu colocava, ficava só um pouquinho ouvindo, daqui a pouco vem um calmante. É incrível isso, né? E aí teve um dia desses que eu entrei numa conexão com a egrégora de caboclo, né? Foi assim uma conexão tão forte, uma cura tão grande que veio para mim, fora os sintomas do corpo, né? Que dá aquela ânsia, dor de barriga. Tô tendo muitas essas limpezas também esses dias. Então, assim, eu só posso dizer que está sendo fantástico. Eu estou muito feliz, estou muito contente, como sempre. E sempre confiando muito nesse trabalho. Que bom, porque é isso, a gente veio aqui por um motivo específico, né? A espiritualidade deixou claro no primeiro dia, nos falou exatamente por que nós estávamos aqui. E quando a gente tem as nossas entendimentos e a gente vê que realmente aquilo que a gente recebeu se manifesta, é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, que bom, fico feliz aí, fico feliz. Eu também recebi a minha frasezinha no primeiro dia, né? E fui muito trabalhada naquilo que eu precisava também. Então, é assim, a gente abre os trabalhos, mas a gente passa por eles. Estamos todo mundo junto. O Né? Nani, e é engraçado, porque a frase que chegou para mim é exatamente onde eu tenho um bloqueio. Eu tenho muito medo, é aquela coisa, eu estou envolvida, mas às vezes eu sou incrédula com algumas coisas. Então, esses dias eles estão me fazendo ver o que eles são capazes de fazer e o que eu preciso confiar, né? É o que eu preciso, perder o medo mesmo. Porque o medo é o que paralisa a gente de fazer um monte de coisa, né? Sim.
Então, E a espiritualidade nos conhece muito bem, né? Se eles são capazes, a espiritualidade, quando eu digo espiritualidade, tá, gente? Eu tô falando espiritualidade no modo geral. Para mim, tudo hoje é espiritual. Eu tenho essa compreensão de que tudo hoje é espiritual. Quando eu estou falando de um caboclo, né? De um preto velho, de um guia, de um mentor, eu estou falando da espiritualidade. Mas quando eu estou falando também dos nossos irmãos estelares, de mestres da fraternidade branca, eu também estou falando de espiritualidade, porque também a gente tem essa crença limitante, né, de que a espiritualidade é só o que a gente conhece aqui. É aquela espiritualidade mais mediúnica, aquela que a gente está acostumado a trabalhar aqui. E, na verdade, para mim, na minha concepção hoje, tudo é uma coisa só. Então, exatamente. eles sabem trabalhar os nossos medos, sabem os caminhos de fazer a gente passar por cima, né, dos nossos medos. Muito bom, que bom, Paty, fico muito feliz, isso vai ser bem necessário, né, Paty, para os próximos passos. Com certeza. Força na peruca, né? Né, nada é por acaso, né? É, Mais alguém sente de dar aí um depoimento, de falar um pouquinho sobre as suas sensações ou dúvidas, né, que queiram tirar também? Aproveitem esse momento, tá? Márcia, que Eu, da ia outra falar. vez, da outra vez que você fez, eu cheguei a arrumar tudo para fazer, mas aí eu senti de não fazer. Não, não vou fazer. Aí talvez não fosse o momento, né? E aí agora eu fiz, a frase tem tudo a ver. Teve algumas meditação, teve essa meditação da Rosa, a primeira vez que eu fiz, não ficou bem. Aí eu falei, não, vou repetir ela inteirinha. Aí eu dormi, sabe? Dormi mesmo nela todinha. Então eu tenho a impressão que eu fui para muito longe, né? Aí depois que eu comecei a perceber das outras vezes que eu fui fazer o que estava falando na meditação, sabe? E eu achei assim bem interessante fazer, né? Gostei, gostaria de saber, você pensa em fazer umas continuidades disso, como é que é Sim, que funciona? o chamado tá gigante para os trabalhos no coletivo. E essa semana eu devo começar a voltar com alguns projetos que estavam parados no ano passado e começar outros projetos. Então, sim, terão outras reprogramações assim, terão outras turmas, outros coletivos e participem sempre que sentirem no coração, porque é sempre diferente. Nunca a gente repete um processo, né? Eu posso fazer a mesma coisa, mas nunca vai ser o mesmo processo. Trabalhos envolvendo relacionamentos, aí a gente vai abrir também, grupos de mulheres, sagrado feminino, né? E as nossas antigas trabalhos no YouTube gratuito, com canalizações aí, então tem muita coisa para vir. Depois eu vou passar o grupo lá para vocês, um grupo no WhatsApp aí, para quem quiser acompanhar os movimentos desse portal, né? Ficar ali e receber informações também, tá? Mas sim, esse aqui foi só o primeiro trabalho do ano, né? E muita coisa tem para vir ainda, tá? Cursos, iniciações novas, tem um monte de coisa que eu tô me preparando aí para tudo que está chegando, né? Então, com muita calma, porque tudo envolve muito ancoramento energético. Essa semana eu fiquei 100% à disposição desse trabalho, não fiz mais nada. Não fiz mais nada, porque é ancoramento, né? Tudo passa por nós. Então, assim, com muita leveza agora, mas os trabalhos são cada vez maiores, porque é necessário, né? Cada vez se torna mais necessário trabalhos grandes aí, tá? Mas sim, seja sempre muito bem-vinda, tá, Ethel? Quando sentir no coração de participar de algum movimento aí, que sempre é muito importante, né? Lembram do que Maria Madalena disse, né? Que cada um de nós aí no processo de cura, a gente consegue também compartilhar com o coletivo, né? Aquilo que a gente acessa, a gente abre caminhos para que outras pessoas em algum momento também sintam o seu chamado, né? Sintam o chamado da cura, tá? Assim a gente vai harmonizando as nossas casas, né? Os nossos relacionamentos, a partir do trabalho que a gente faz. Então, isso é interessante, isso é importante, né? Gratidão, Éter, por participar.
E hoje eu saí um pouquinho, aí vocês falaram de diarreia, saí um pouquinho aqui, menina, mas quando cheguei na rua, tive que correr para chegar em casa, e não era longe, porque quase que eu fiz a roupa. E eu rezando, gente, pelo amor de Deus, espero aqui. E eu cheguei assim, fechei a porta, corri para o banheiro. Olha, eu também. Hoje foi desse jeito, viu? O negócio estava feio aqui. Nossa Senhora, Estamos aterrissando, estamos voltando agora, né? Eu só dormi hoje. Hoje foi um dia que eu capotei, assim, só dormi. De tarde, assim, não. Então, eu senti também que ainda estamos no trabalho, né? Mas é isso, a gente vai ficar no influxo aí dessa energia por mais ou menos uns 7 dias, né? Mais ou menos uns 7 dias. Força na peruca, né? Força na peruca aí, nos sintomas dos processos. E aí, meninas? A mãe entrou de novo. Márcia, que não tinha ainda participado, Márcia. E aí? Eu sempre pergunto para quem está chegando novo, né? E aí, achou tudo muito louco? É muita loucura essa história aí de arcturianos e não sei o quê. Que coisa louca é essa, né? E aí, Márcia? Eu estou chegando agora, mas eu, na verdade, não me pareceu assim tão surpreendente, tão diferente, sabe? Eu me senti como se eu estivesse em casa, na verdade. Uhum. Eu trabalho muito, né? Tu sabe, eu trabalho muito com energia, com toque, né? E, e eu sinto muito isso, eu tenho isso muito aflorado, assim, dentro de mim. Mas nunca realmente tinha participado de algo do tipo, né? E Sim. realmente esse era um processo, assim, que eu realmente precisava muito, assim. Então, para mim, foi uma experiência gigantesca, né, do que aconteceu na quarta-feira, quando eu fiquei muito mal, né, depois de uma meditação, eu fiquei muito, muito, muito mal mesmo, assim, e realmente eu precisava tirar aquele sentimento dentro de mim, então, realmente, a quarta de noite foi muito ruim, assim, né, mas ruim no sentido de limpeza mesmo, né? De ter que limpar. Eu chorei, eu gritei, eu espernei. Foi muito sério, assim. Eu senti isso de todo o processo que eu vivi no meu ano passado todo, né? Então, foi bem importante, assim. E a experiência que eu tive na quinta para sexta-feira, na quinta de madrugada para sexta-feira, que eu descrevi ali no grupo, né, para vocês que eu realmente não dormi, que eu estive em vários lugares. Uhum. Acordei no susto, eram 8 horas da manhã e com a certeza de que eu não tinha dormido, né? E é que nem eu disse, a última imagem que eu vi foi desse homem, dessa pessoa, né, que era muito iluminada, e um triângulo, né, que eu entrei assim dentro, assim, um triângulo muito luminoso. E foi nesse momento que eu acordei. Então, assim, passei o dia acabada, muito, muito acabada, assim, mas acabada fisicamente. Eu estava bem, eu estava me sentindo bem, psicologicamente eu estava me sentindo muito bem. Então, assim, eu acho que o processo da quarta-feira e depois o processo da quinta-feira me trouxeram algumas coisas, algumas respostas que na verdade estavam na minha frente, mas eu não queria enxergar, sabe? Então Uhum. foi muito bom, assim, para mim foi muito interessante, sabe? Foi uma experiência bem boa, assim, bem legal. Que bom, é isso aí. É isso aí. Quando a gente tem clareza sobre as coisas, fica mais fácil de lidar, né? Quando a gente está no escuro, a gente não tem nem o que fazer, né? A gente precisa ter um norte, pelo menos, ali para seguir. Que bom. Isso aí, isso é tudo que a gente vivencia assim de forma muito forte, a gente não esquece.
Isso é o bom também do processo ser assim, da gente sentir no físico, da gente sentir, né, a vibração, porque aí a gente não esquece. Tudo precisa ser integrado para que a gente não esqueça. Então, a gente não vai dar passos para trás naquilo que foi aprendido, né? Então, agora é só para frente. Isso é ótimo. Bem, gratidão, Márcia, também por se permitir, né, por ouvir o chamado. É isso aí. Vocês, meninas, Andresa, Miriam, Ana, querem falar alguma coisinha? Acho que hoje é nós aí, no nosso encerramento. Olha, para mim, assim, foi trabalhado muito mental mesmo, sabe? A questão de vigiar os pensamentos, de observar os pensamentos, claro, de sentir muito no coração. Mas como eu falei para a Nani, assim, volta e meia, assim, me vinha a frase que eu recebi, né? Que é ressignificar a fé para caminhar com leveza. Essa frase, assim, porque eu tenho muita ansiedade, muito, sabe, os pensamentos muito, e daí sempre quando me vinha esse sentimento de ansiedade, ai meu Deus, porque todo mundo está passando por momentos difíceis, né, e eu não fujo à regra, tô lidando com a doença na família, então, mas daí sempre que me vinha esses pensamentos assim, ai, de doença, disso, daquilo, me vinha a frase, sabe, isso dá um alento. Foi trabalhado muito mental, assim. Aí, nos dias que eu tive uma crise de nervo ciático, de coluna, não sei se tem a ver com o processo. E aí, nos dias da meditação, assim, claro, teve uns dias que eu tomei remédio devido à dor que eu estava sentindo, mas ontem eu não tomei, nem ontem, e é como se eu tivesse, sim, eu apaguei, como se eu tivesse tomado faixa preta, mas eu não tomei, foi só a meditação mesmo. Depois pesquisa lá em Metafísica da Saúde, Miriam, dor no ciático, para ver o emocional, né? Daí tu vai entender o que tem a ver com o teu processo. Sim. Qual é o lado da dor e tal. Dá pra gente entender algumas coisas. Lado esquerdo, acho que é o feminino, né? É. É. É que faz tempo que eu tenho esse problema no ciático, mas enfim, tava bem. Olha, eu nunca tinha tido uma dor tão forte na coluna como nessa semana. Uma dor É. muito forte mesmo, assim, que parecia. Bota lá a flexibilidade, né? Na verdade, quando a gente fala dos nossos ossos, quando a gente fala da coluna, dor na coluna, dor nessas regiões assim mais ósseas, o esqueleto, né? A gente está trabalhando ali o emocional referente à flexibilidade, ou a falta de, né? Falta de flexibilidade em alguns processos. Mas dá uma pesquisadinha lá, aí tu vai entender melhor depois. Bota dor na coluna, né? Dor no ciático. Acho Tá que bom. mais as informações detalhadas, né? Porque hoje a gente já tem estudos e comprovações, né, de que nenhum problema físico acontece do nada, né? O nosso corpo físico responde ao nosso emocional, né? Sempre assim, é o sinal que tem. A dor não é normal, sentir dor não é normal. Então, se eu estou com dor em alguma região, com certeza aquilo está me mostrando alguma coisa, né? E a metafísica da saúde é um estudo que traz isso realmente, né? Que traz as causas emocionais de todas as doenças, todas as dores, todas as questões físicas aí, tá? Então vale a pena. Mas assim, ó, agora eu lembrei, deixa eu relatar. Eu iniciei esse processo, eu estava muito mal, assim, veio, como eu disse, veio bem na hora essa vivência, né? Pelo que eu relatei, por tudo que eu estou passando, por doença na família, enfim. E daí, acho que foi na terça de noite, que terça de tardezinho, daí eu sentei para meditar, assim, aquela dor, aquele sentimento de vitimismo, um pouco sentindo a vibração bem baixa mesmo, sabe? Sim. Aí me veio assim, ó, para mim ir caminhar. E eu peguei a música da meditação, a primeira música, botei no fone de ouvido e fui caminhar. Eu caminhei uns 40 minutos, gente, eu voltei outra pessoa, né? E desde terça, assim, a minha vibração continuou
bem melhor do que quando eu iniciei no processo, bem... Eu mudei, assim, nossa, a música me levou, parece que limpou. Bom, para começar, quando eu saí de casa, que eu, até chegar no local onde eu geralmente faço a caminhada, eu bocejei muito, muito mesmo. E eu sei que quando a gente está bocejando, a gente está equilibrando, né, a nossa vibração, a nossa energia, enfim. E daí, depois de terça, foi mais tranquilo, eu estava me sentindo bem melhor. Todas as ferramentas que foram colocadas no grupo devem, né? Devem ser usadas aí com regularidade, né? Aquele primeiro áudio lá que a gente usou é um áudio de 800 e pouquinhas frequências, né? É um áudio muito elevado. Ele é para elevar a frequência mesmo. Então, usem, né? Usem as ferramentas aí sempre que vocês sentirem, né? Usem. Tudo é sempre para o bem, né? Tudo sempre ajuda. Que bom, Miriam. Isso aí. Muito bem. Andresa, Ana, querem falar um pouquinho? Não? Tem mais alguém aí? Vocês estão todas no escurinho, eu não estou vendo ninguém. Tem mais alguém aí que queira falar um pouquinho? Então, amadas, eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Esse foi o primeiro processo no coletivo aí com essa ferramenta chamada apometria arcturiana. Todos os outros foram no individual e esse foi um grande chamado que veio e eu confio muito na egrégora, confio muito nessa espiritualidade. Foi lindo, foi incrível, foi maravilhoso ver todo o nosso processo, né, acontecendo aí. Então, eu quero muito agradecer vocês pela disposição, pelo se permitir, pela confiança, né? E seguimos com o nosso grupo lá por mais 7 dias, tá? Eu vou deixar o grupo aberto lá por mais 7 dias, para que, né, como a gente vai estar ainda no refluxo dessas energias todas que foram trabalhadas, para qualquer suporte, né? Ou para alguma coisa que vocês queiram compartilhar também a mais durante a próxima semana, tá? Então, esse grupo fica aberto ali para dar um suporte para vocês, certo? Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Se sentirem de continuar fazendo as meditações aí, façam, utilizem, né? Mas eu não senti, eu fiz minhas conexões hoje mais cedo, e eu senti realmente que o nosso trabalho se encerrou nessa noite, né? Nessa madrugada. Então é isso. Hoje era mais para que a gente se despedisse, falasse um pouquinho, tirasse algumas dúvidas, tá? Ô, Nani, e mais uma vez quero agradecer, porque, como eu estava comentando com a Miriam, esse trabalho veio no momento certo. Eu estava me sentindo assim, muito assim, fragilizada, não sei, não estava legal. E aí, esse trabalho veio assim como um combustível para dar força, sabe? Porque a gente está passando por um período realmente que você vê que as pessoas estão naquela busca por cura, por sair sabe, das mentiras que tem por aí, de tanto engano. E nós somos aqueles que vieram para resgatar essas pessoas, entendeu? Então, a gente tem que estar bem. E a gente é atacado, não tem jeito. Você sempre vai ter ali algo para parar você, mas aí a espiritualidade vem com toda essa potência para colocar a gente de pé, para a gente pôr a mão na massa, porque é para isso que a gente está aqui. Sim. Não recuar. Uhum. Pedras no caminho sempre vão ter, né? Isso é fato. As pedrinhas no caminho é o nosso trabalho de removê-las, né? Ou aprender a passar por cima delas, né? Uma informação importante, antes da gente terminar, sim, nós temos muitas interferências, principalmente quando a gente abre o nosso campo para trabalhar com a espiritualidade assim, né? Dessa forma mais presente. Mas não só nesses momentos, em todos os momentos, nós temos muitas interferências, né? A gente recebe energia de tudo quanto é lado hoje. É da TV, é do noticiário, né? É daquela pessoa, e às vezes, só simplesmente de estar aqui nesse momento, a gente está sendo bombardeado aí por muitas energias que estão chegando. O nosso momento no planeta Terra está extremamente denso.
tudo sendo movimentado também, né? Tudo sendo levantado, não só, tudo sendo mostrado, não só na nossa consciência, mas no coletivo, do planeta também. Então, o momento está pesado, o momento está denso, e a gente está dentro disso daí, né? A gente está dentro, nós estamos todos no mesmo barco, de verdade. Cada um no seu momento, mas estamos todos no mesmo barco, porque estamos aqui passando por esse momento de grande limpeza, grande transição. E a gente não deve esquecer que tudo passa pela mente, inclusive processos obsessivos, né? Processos obsessivos só acontecem no mental. Então, fica a lição para a gente sempre observar nossos pensamentos, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Gostaram do decreto de Arcanjo Miguel que veio sábado? Esqueci de falar disso. Conseguiram entender o que significa aquela história de isso não existe, que ele trouxe para nós? Conseguiram praticar? Só antes da gente terminar. Porque foi muito interessante, né? Esse momento aí. Conseguiram entender ou querem uma explicaçãozinha rápida aí do processo? Se tu puder explicar um pouquinho mais. Porque o que a espiritualidade trouxe com essa história de não existe, tá? Vamos lá. Se tudo se cria na mente, tudo se dissolve na mente, não é? Se foi na mente que aquele meu cenário, aquele problema, aquela questão foi criada, isso quer dizer que eu só posso resolver isso lá no mental. E sábado eu tive uma experiência muito grande no sentido assim, ó, de que muitas vezes nós já nos liberamos de muitas coisas. Sabe? Aquilo que a gente fica remoendo, às vezes, já está encerrado, só que a mente ela tem um padrão de repetimento, ela vai ficar repetindo os padrões até que aquilo seja dissolvido, né? Então, eu passei por essa experiência sábado de ver, de buscar dentro de mim se existia alguma coisa ainda que me ligava a uma história do passado bem longa, né? E eu entendi que não tinha mais nada dentro de mim, não tinha nada no emocional, não tinha nada nas linhas de tempo do passado, não tinha contrato kármico, não tinha nada. Era só o meu mental trabalhando um padrão, sabe? Então, quando o Arcanjo Miguel trouxe essa história de que aquilo não existe, é por isso. Porque muitas vezes realmente não existe mais. Não existe, acabou. E quando eu encerro uma questão, eu preciso trabalhar o encerramento. Por exemplo, fiz um divórcio energético, nós fizemos divórcio energético essa semana, né? Foi muito no inconsciente, mas nós fizemos divórcios energéticos essa semana. Então, quando eu me desligo de algo, eu preciso daí trabalhar o meu mental na repetição de que aquilo ali acabou. Então, a prática disso é mais ou menos assim. Tudo que eu perceber que está sendo repetitivo na minha mente, que eu não queira mais, eu não preciso saber se aquilo já está encerrado ou não, tá? Eu não preciso entrar profundo para saber se eu já encerrei ou não. Basta eu ter consciência que aquilo está se repetindo e basta eu ter consciência de que eu não quero mais. Não quero pensar naquele relacionamento que já foi, não quero pensar na doença como uma coisa ruim, por exemplo, não quero pensar na escassez, sabe assim? Coisas que eu não quero pensar em nenhum desequilíbrio, em nada que eu não queira mais na minha vida. E quando esses pensamentos vierem, a gente tem a possibilidade de fazer esse decreto, tá? Na hora que surgir. Isso não existe, isso não existe, isso não existe. E eu fiz isso também aí, prática ontem, fiz durante o dia. E quando tu tá falando essas frases, isso não existe, isso não existe, isso não existe, isso traz paz. O sentimento de paz é a primeira coisa que se sente quando a gente... Isso é uma reprogramação. Isso é reprogramar a mente para que ela continue um processo repetitivo, mas a nosso favor. A nosso favor, tá? Não sei, deu para entender um pouquinho? Sim. Deu para entender? Então, assim, a espiritualidade está sempre nos trazendo alternativas mais fáceis, mais simples da gente trabalhar os nossos processos. E segundo a espiritualidade, os nossos processos não são tão difíceis assim. Somos nós que complicamos eles. Mestre Adama, no ano passado, falou isso. O ser humano tem a capacidade de tornar tudo mais difícil. Por conta das crenças, por conta dos padrões, por conta das memórias, né?
Então, sempre vem aí novas alternativas, a gente está trabalhando isso de uma forma simples. Uma simples frase aí durante o meu dia pode mudar a minha vibração, né? Pode elevar, pode me tirar daquele... Pode me fazer não entrar de novo em algo que eu não quero entrar, tá? Então, é esse objetivo aí, desse decreto que a Arcanjo Miguel nos trouxe, tá? Mais alguma perguntinha, alguma dúvida ou algo que queiram falar? Obrigada pelos depoimentos que vocês deixaram lá no grupo, né? Depois eu vou fazer um compilado desse material todo aí, porque com certeza é através da nossa transformação que outras pessoas se sentem motivadas, né? Às vezes elas não entendem o processo, elas não sabem exatamente o que é, mas através da transformação elas se sentem aí motivadas e sentem o chamado, né? Também de procurar um tipo de auxílio, um tipo de ajuda nesse momento. Então, gratidão. Fiquei bem feliz lá com as transformações de vocês essa semana. Então é isso, gente. Era esse o propósito do nosso encontro hoje, né? Se não ficou mais nenhuma dúvida, a gente já pode encerrar aí. Miriam, conseguiu entender essa questão do decreto? Sim. Assim, ó, Nani, quando eu escutei teus áudios lá no grupo, né? Sim, não estava me escutando. Agora sim. Quando eu escutei os áudios lá que tu postou sobre a experiência de sábado de noite, é incrível como assim, ó, é totalmente congruente com a física quântica, né? Que a gente vive num universo, numa realidade, é um jogo, é uma realidade virtual. É isso que a física quântica fala, a mesma coisa, a mesma coisa. Uhum. Eu sigo o Mário Jorge, que ele traduziu o livro de um pesquisador de consciência, Tom Campbell. Ele é um cientista americano e ele tem 3 livros, A Grande Teoria de Tudo, né? E ele fala exatamente isso, né? Que a gente vive numa realidade virtual e a vida é um jogo. Uhum. É isso mesmo. A gente demora para entender. É difícil. A mente não entende isso. A mente não entende porque a mente está ligada a essa densidade aqui, né? Só Então, que para isso, mente... né, foi através da física quântica, foi comprovado através da ciência, né? A mesma Sim, coisa que a espiritualidade, né, nos traz. Para as pessoas exatamente. mais céticas, então, né, a ciência está aí para comprovar. Exatamente, é isso mesmo. Então a gente precisa saber as regras desse jogo, né? Enquanto eu não sei a regra do jogo, eu vou sempre perder. Eu vou sempre perder. Então é isso aí. O chamado é para que a gente entenda, para que a gente tenha clareza e saiba como os processos funcionam, porque só assim a gente vai conseguir saber aonde nós estamos agora e o que eu posso fazer para chegar lá onde eu quero, né? Mas é tudo uma grande descoberta. É tudo uma grande descoberta e esse caminho do autoconhecimento é incrível, porque tudo é muito grande, né? Tudo que a gente vai descobrindo é muito grande aí para nós, porque nós não lembramos disso, né? A gente está relembrando, a gente está resgatando aí coisas que estão dentro de nós, né? Então tá bom, gente. É isso, né? Mais alguém? Mais alguém quer falar um pouquinho? Não? Então, novamente, gratidão por estarem aí, gratidão por se permitirem, porque se não tiver ninguém disposto a vivenciar o processo, ele simplesmente não vai acontecer, né? Ele simplesmente não vai acontecer, tá? Então, ó, grande beijo para vocês e qualquer outra informação a gente vai conversando lá no grupo, tá bom? Durante mais uma semaninha aí, tá? Gratidão, Nani. Gratidão a todos vocês aí que estiveram presentes aí nesse processo lindo que a gente está aí. E cada vez mais a gente vai se surpreender com o que a espiritualidade vai fazer na nossa vida, porque é fantástico. É sim. Gratidão. É surpreendente, é Gratidão a surreal. todos, Até a próxima. até a próxima. Até a próxima Até viagem, a próxima, então. né? Sempre. No Estamos Sagrado todas. Feminino, eu provavelmente. Sagrado Feminino, semana que vem, ó. Não,
na vivência que tu no vai sagrado? fazer. Sim, sim. E- Alguém falou? Não? Não? Tá, escutei. E semana que vem a gente começa aqui também com um grupo chamado Madalenas, né? Vamos trabalhar na frequência do sexto raio aí nesse portal. Então, depois eu passo as informações para vocês, tá? Então, ó, beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Não. Até. Até a próxima. Tchau.